Há muito tempo, antes que o grande dilúvio varresse a terra, e antes que o juízo divino caísse sobre a humanidade, viveu um homem escolhido por Deus. Esse homem era conhecido por sua sabedoria e habilidade em artesanato, e encontrou graça diante do Senhor. Deus permitiu que ele testemunhasse os segredos dos céus, os reinos mais elevados, onde reside o divino, tornando um observador direto do mundo eterno e imutável do Todo-Poderoso. Ele foi mostrado os lugares onde os radiantes e numerosos servos de Deus habitam, seres mais brilhantes do que o próprio sol. Ele viu o trono inacessível, cercado por uma luz infinita, as camadas da criação dispostas em perfeita harmonia, e ouviu os indescritíveis cânticos dos querubins. Ele presenciou maravilhas divinas, nunca antes vistas por nenhum mortal. Seu nome era Enoque, filho de Jared, e ele foi o que compartilhou a verdade sobre os 10 níveis do céu. O Senhor o levou a essas alturas, e tudo o que ele presenciou foi escrito no que ficou conhecido como o segundo livro de Enoque. Foi assim que sua jornada celestial começou. Enoque relatou que quando atingiu 165 anos de idade, teve um filho chamado Matusalém. Depois disso, viveu mais 200 anos, totalizando 365 anos de vida. No primeiro dia de um novo mês, Enoque estava sozinho em sua casa, deitado em sua cama. Enquanto dormia, sentiu uma profunda e esmagadora tristeza despertar dentro de si. Lágrimas preencheram seus olhos, mesmo durante o sono. Embora ele não entendesse o significado daquele sentimento ou o que estava prestes a acontecer, então 2 figuras extraordinárias apareceram. Elas eram diferentes de qualquer ser humano que ele já tivesse visto, altas e majestosas. Seus rostos brilhavam como o sol, seus olhos flamejavam como fogo, e chamas pareciam sair de suas bocas. Suas roupas cintilavam em tons de roxo, suas asas ofuscavam o ouro, e suas mãos eram tão brancas quanto a neve. Elas se colocaram ao lado de sua cama e o chamaram pelo nome. Enoque acordou e as viu claramente. Ele as cumprimentou, mas o medo se apoderou dele, e seu rosto mudou com um susto. Os homens o tranquilizaram dizendo: "Não tenha medo, Enoque. O Deus Eterno nos enviou até você. Hoje você subirá aos céus conosco. Mas antes, deve dizer aos seus filhos e a todos em sua casa o que eles devem fazer na sua ausência. Ninguém deve tentar encontrá-lo, até que Deus o traga de volta." Ele deixou sua casa e foi até a entrada, conforme lhe foi instruído. Então, chamou seus filhos, Matusalém, Harim e Godade, e compartilhou com eles tudo que os homens misteriosos haviam revelado. "Escutem bem, meus filhos", disse Enoque. "Não sei para onde estou indo, ou o que me aguarda. Por isso, exorto vocês agora: não se afastem de Deus, por causa de coisas inúteis, ou poderes falsos que não criaram os céus ou a terra. Essas coisas, e todos os que as adoram, estarão perdidos. Que o Senhor lhes dê coragem, e os ajude a viver em reverência a Ele. Ninguém deve vir atrás de mim, até que o Senhor me traga de volta." Depois de dizer isso, Enoque foi levado pelos anjos. Eles o ergueram com suas asas, e o levaram até o primeiro nível do céu, onde o colocaram sobre as nuvens. Ele viu ainda mais alto nos céus, além do que os olhos normalmente podem ver. Lá no primeiro céu, mostraram-lhe um mar enorme, muito maior do que os oceanos na terra. Ele foi levado diante dos anciãos e líderes responsáveis pelas estrelas, e viu 200 anjos que gerenciam as estrelas e orientam seus movimentos pelos céus. Olhando para baixo, Enoque viu os armazéns de neve e os anjos que os guardam, ferozes e poderosos. Ele viu de onde as nuvens vêm e para onde elas retornam. Então foi mostrado a ele o compartimento que contém o orvalho. Parecia óleo de oliva, e sua forma refletia a beleza de todas as flores da terra. Anjos também vigiavam esses lugares, controlando quando eles se abriam e fechavam. Em seguida, os anjos o levaram ao segundo céu. Lá, a escuridão era mais profunda do que qualquer coisa encontrada na terra. Ele viu os seres suspensos naquela escuridão, prisioneiros, aguardando um julgamento poderoso e sem fim. Esses anjos pareciam mais aterradores do que a escuridão em si, e choravam sem parar. Enoque perguntou aos seus guias: "Por que esses espíritos sofrem sem descanso?" Eles responderam: "Estes são os que abandonaram Deus, seguiram seus próprios desejos e se rebelaram com seu líder, que está preso com correntes no quinto céu." Então Enoque sentiu uma profunda tristeza por eles. Eles o cumprimentaram e imploraram: "Servo de Deus, por favor, ore por nós." Mas Enoque respondeu:
Sou apenas um homem mortal. Como posso orar pelos anjos? Eu nem sei o que acontecerá comigo, ou quem pode orar por mim. Após isso, seus guias o levaram ao terceiro céu e o colocaram lá. Ao olhar ao redor, ele viu uma terra cheia de maravilhas, que ninguém jamais conheceu. As árvores lá floresciam, com frutos de cheiro doce, e os alimentos que produziam pareciam explodir de alegria e fragrância. No centro estava a árvore da vida, onde o Senhor repousa quando visita o paraíso. Esta árvore era além da beleza. Seu perfume era avassalador, e estava coberta de cores como ouro, carmesim e fogo, brilhando em todas as direções. Ela dava todo tipo de fruto. Suas raízes estavam plantadas em um jardim na borda da terra, e o paraíso ficava em um reino entre o que pode se decompor e o que não pode. Duas fontes fluíam desse lugar, uma com mel e leite, a outra com óleo e vinho. Essas fontes se dividiam em 4 rios, fluindo suavemente pelo paraíso do Éden. Eles eventualmente chegavam ao resto do mundo, completando um ciclo, assim como os outros elementos da natureza. Não há árvore estéril nesse lugar, e cada canto transborda de bênçãos. 300 anjos radiantes vigiam o jardim, suas vozes nunca em silêncio. Eles cantam lindamente e constantemente, honrando o Senhor a todo momento. Eu exclamei: este lugar é realmente encantador. Os homens comigo responderam: Enoque, este lugar foi preparado para aqueles que permanecem fiéis através de todas as dificuldades. São aqueles que se afastam do mal, julgam com justiça, compartilham comida com os famintos, vestem os necessitados, levantam os fracos e cuidam dos órfãos. Eles vivem vidas retas na presença de Deus e o adoram sozinho. Então os homens me guiaram para o oeste e me mostraram outras 6 portas, espelhando as do leste. Estas são as portas do pôr do sol, correspondendo ao mesmo número de dias, 365 e 1/4. O sol se põe através dessas portas ocidentais e esconde seu brilho, deixando apenas a lembrança de sua luz sobre a terra, embora sua coroa radiante permaneça no céu com o Senhor. 400 anjos. Enquanto isso, o sol viaja em uma roda abaixo da terra e repousa por 7 grandes horas durante a noite. Metade de seu caminho é gasto abaixo, e na 8ª hora, ele se aproxima novamente do leste, trazendo sua luz e brilho com ele. Neste momento, o sol queima mais intensamente do que o fogo. Então os fênixes e Chalquidri, aquelas criaturas especiais do sol, começam a cantar. Todos os pássaros batem suas asas com alegria, celebrando o portador da luz. Sob o comando do Senhor, as criaturas cantam. O portador da luz chegou para brilhar sobre toda a terra. O Deus da manhã aparece, representado pelos raios do sol. E o sol em si se levanta novamente para brilhar sobre o mundo. Juntos, eles iluminam a terra. Então o Senhor chamou um de seus arcanjos, chamado Pravoel. Ele era mais rápido em sabedoria do que todos os outros, e registrava todas as ações do Senhor. O Senhor disse a ele: tire os livros dos meus armazéns, e uma caneta que escreve rapidamente. Deu-os a Enoque. Entregue os mais refinados e confortantes pergaminhos de sua mão. Pravoel começou a me ensinar tudo sobre os céus, a terra e o mar, sobre todos os elementos e como eles se movem. Ele me ensinou sobre a vida humana, as línguas de cada canção, as leis, os ensinamentos e todos os doces louvores que são justos. Tudo o que eu te contei agora foi mostrado por ele. Ele disse: sente-se e escreva cada alma que algum dia nascerá, e os lugares preparados para cada uma delas para toda a eternidade. Cada alma foi planejada antes de o mundo ser feito, cada uma emparelhada com outra, por 30 dias e 30 noites. Então eu escrevi tudo cuidadosamente e completamente, 366 livros no total. Então o Senhor me chamou novamente e disse: Enoque, tome seu assento ao meu lado esquerdo, ao lado de Gabriel. Eu me curvei diante dele, e ele falou mais uma vez: amado Enoque, tudo o que você vê, tudo o que foi criado e completado, agora eu revelei a você. Antes que qualquer coisa existisse, antes que o tempo sequer começasse, eu criei todas as coisas do nada. Trouxe o invisível à vista, o espiritual ao físico. Ouça atentamente, Enoque, e absorva minhas palavras. Eu não compartilhei este segredo com meus anjos. Nunca revelei a eles como eles vieram a existir, nem a vastidão do meu reino sem limites. Eles não entenderam como eu trouxe toda a criação à existência. Isso eu revelei a você agora, antes que qualquer coisa pudesse ser vista. Eu sozinho passei pelo reino invisível de um extremo ao outro, como o sol viajando pelo céu de leste a oeste,
e de volta novamente. E o Senhor disse a Miguel: remova as vestes terrestres de Enoque, unja-o com meu óleo fragrante e vista-o com as vestes da minha glória. E Miguel fez exatamente como o Senhor ordenou. Ele me ungiu, e o brilho do óleo foi mais intenso do que qualquer grande luz. Era suave como orvalho com o micairo.